Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui é um espaço que a gente cria, um pedacinho da internet para estudar um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a vida além da morte, sobre as realidades do mundo espiritual, sobre o que a gente pode fazer para sermos melhores como pessoas, para que a gente seja melhores para o mundo, ao invés de reivindicar que o mundo seja melhor para nós, ao invés de ficar procurando culpados por todas as coisas que não dão certo para nós, o que está ao nosso alcance para fazer da nossa vida um pouquinho melhor, da nossa vida e da vida das pessoas, para que a gente use o máximo dos nossos potenciais para impactar a vida das pessoas. Como? Melhorando nós mesmos, para que juntos a gente construa uma cultura de paz. Porque se por um lado as religiões falam de um fim de um tempo, de uma nova era, a ciência está estudando desde a década de 70 a ecologia. É uma ciência bem recente. Dentro da ecologia tem a ecologia humana e tem a cultura de paz. E é justamente na cultura de paz que eu me apego e que eu me embaso para trazer esse conhecimento para vocês. E aí eu gosto de citar uma autora que eu gosto muito, que ela fala a educação ambiental sob a perspectiva da ecologia integral, que é a Ana Maria Monsoldo, aqui de Belo Horizonte, e que fala que nós somos seres biológicos, físicos, sociais, emocionais e espirituais. E não dá para a gente ser inteiro se a gente desconsiderar qualquer aspecto desse. Então, a ciência já avança muito no estudo da psicologia, da sociologia, da biologia, mas é necessário se aprofundar nas questões espirituais. Da mesma forma como que a gente se eleva intelectualmente, é necessário evoluir moralmente também. E não que a gente vai dar conta de tudo, mas para a gente ter conhecimento, saber a direção a seguir, aonde nós deveremos chegar. Então, a ideia aqui é estudar, é se aprofundar, é estudar com mais profundidade mesmo. Hoje em dia, em tempos de redes sociais que as pessoas veem vídeos de 15 segundos e já se acham especialistas, nada melhor do que um bom livro, do que um vídeo aprofundado sobre o tema. Tem tanta gente colocando conteúdo bacana na internet. Então, para a gente se aprofundar, para procurar ser melhores para o mundo, ao invés de ficar reivindicando que o mundo seja melhores para nós. Porque construir uma cultura de paz está na nossa mão e nós estamos na marca do pênalti da transição planetária. Estamos naquele momento assim, é questão de anos para a gente transformar a realidade que a gente vive num mundo regenerado, mas é necessário que a gente faça a nossa parte, que é olhar para dentro, ser verdadeiros e honestos conosco e nos transformarmos para melhor, iluminar as nossas sombras. Então, hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Contos e Afólogos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo irmão X. O irmão X, eu vou contar uma coisa para vocês interessante. O irmão X, antigamente, ele não assinava como irmão X, ele assinava como o nome dele. Mas essa questão de direitos autorais mexe tanto com o ego, com a vaidade e com a cobiça das pessoas, que a esposa dele, que não estava, que ainda estava encarnada aqui na Terra, quando viu que estava começando, ele estava psicografando obras através do Chico, ela entrou pedindo direitos autorais pelos livros que ele psicografava. Imediatamente, o que ele fez? Trocou a alcunha dele para Irmão X, para não ter esse problema. Então, assim, é uma historinha que mostra muito da nossa natureza, né? O que é essencial para nós, aonde a gente quer tirar proveito, aonde nós queremos ganhar. E os espíritos não querem isso, os espíritos são universalistas, os espíritos não têm religião. Os espíritos, a religião deles é o amor, a doutrina deles é a caridade. Então, o que a gente tem, que a gente compartilhe com o próximo, porque a gente precisa de muita coisa que o próximo nos dá. Então, que a gente aprenda um pouquinho esse amor universal, essa doação universal, para usar a vontade universal a nosso favor e a favor de todos ao nosso redor, porque é possível, sim, mas falta, na maioria das vezes, é boa vontade. Então, hoje eu vou ler o texto aqui, é o capítulo 17, O Homem que Não Se Irritava. E eu acho muito pertinente a leitura desse texto hoje. Existia um rei, amigo da sabedoria, que, depois de grande trabalho para subjugar a natureza inferior, convidou um filósofo para socorrê-lo no aperfeiçoamento da palavra. Conseguira indiscutível progresso na arte de sublimar-se, fizera-se portador de primorosa cultura e, tanto no ministério público quanto na vida privada, caracterizava-se por largos gestos de bondade e inteligência.
Fazia quanto lhe era possível para exercer a justiça segundo os padrões da reta consciência e demonstrava inexcedível carinho na defesa e proteção do povo por meio de reiteradas distribuições de lã e trigo, a fim de que as pessoas menos favorecidas pela fortuna não sofressem frio ou fome. Não sabia acumular tesouros exclusivamente para si, e em razão disso, obedecendo às virtudes sociais de que se fizer o exemplo vivo, instituir escolas e abrigos, incentivar a indústria e a lavoura, desejando que todos os súditos, ainda os mais humildes, encontrassem acesso à educação e à prosperidade. Então, era uma pessoa que se esforçava no caminho do bem, no que estava ao alcance dela para fazer pelos outros, ele fazia. Ele estava sempre visando o bem comum. Contudo, nos círculos das manifestações pessoais, o valoroso monarca se sentia atrasado e hesitante. Não sabia disfarçar a cólera, não continha a franqueza rude e nem sopitava o mau humor. Admirado e querido pelas qualidades sublimes que pudera fixar na personalidade, sofria, no entanto, a mágoa e a desconfiança de muitos que passaram a temer-lhe a frase contundente. Apesar de procurar ser a melhor pessoa do mundo, no trato com ele não conseguia ser tão querido pelas pessoas que tinham medo dele, pela aspereza, pela rudeza. Então, por mais que a pessoa se esforce em procurar ser o melhor que ela pode para os outros, ainda assim, ela não vai ser aquilo que as pessoas gostariam que ela fosse, porque todo mundo projeta, né? As pessoas idealizam as pessoas ideais, que as pessoas deveriam ser aquilo que elas gostariam de receber e não valorizam quem as pessoas são de fato. E isso gera muito desconforto nos relacionamentos. Isso daqui é uma parábola, mas a gente pode aplicar isso na nossa vida real. A maior parte de nós entra em qualquer relacionamento afetivo, profissional, até mesmo amizade, não reconhecendo a pessoa como ela é de fato, mas projetando, idealizando aquilo que a gente gostaria que a pessoa fosse. E a maior parte das pessoas cai na loucura de achar que elas deveriam ser aquilo que as pessoas gostariam que elas fossem. Elas acabam se confundindo, achando que elas são o que as pessoas pensam que elas são. E é impossível agradar todo mundo. As pessoas não vão nos conhecer 100% em nossa totalidade, elas vão enxergar em nós aquilo que elas querem ver. E quem procura coisa boa vai achar coisa boa, mas quem procura coisa ruim também vai achar coisa ruim. Daí a origem do ranço, palavra que eu detesto, mas é tipo assim, nossa, eu não consigo ficar perto daquela pessoa, tem um ranço, mas por quê? O problema não é a outra pessoa, o problema é o nosso olhar que está viciado e que só enxerga coisa ruim. Aí a gente idealiza e projeta nos outros, mas na verdade, aquilo que está mal resolvido é em nós, ou aquilo que está bem resolvido em nós também, né? Quando a gente enxerga coisa boa. Por que que Jesus era o que mais amava? Por que que Jesus tinha aquele magnetismo que influenciava tantas pessoas? Porque ele enxergava o bem em todo mundo. Ele não era aquele. As pessoas hoje em dia, não gosto de generalizar, mas elas têm aquele olhar da crítica. Não aquela crítica construtiva que eleva, mas aquela crítica de procurar defeito, de procurar reclamar. Às vezes as coisas não erradas e as pessoas vão lá e ficam procurando culpados, culpam tudo e todos pela sua falta de êxito, pela sua falta de sucesso, como se as pessoas fossem responsáveis em fazer a gente feliz. Não, felicidade não se delega, felicidade não terceiriza. Nós somos responsáveis por construir a nossa felicidade. E nessa caminhada nós iremos encontrar pessoas que têm afinidade conosco, que vão ser mais fáceis e que juntos a gente chega mais longe, que juntos a gente, por afinidade, a gente constrói laços que vão nos facilitar durante a vida, mas não é obrigação de ninguém fazer o outro feliz. É a maior ilusão do mundo. E não é. E a gente tem que parar de cobrar isso das pessoas e parar de aceitar que as pessoas cobrem isso de nós. E se cada um tomar responsabilidade de que fazer do seu mundo um pouco melhor, o mundo vai ficar muito melhor, porque a gente vai parar de querer coisas intangíveis e vai começar a arregaçar as mangas e construir a nossa própria felicidade. É claro que precisamos uns dos outros, é claro que a cooperação facilita muito e é necessário, é sucesso evolutivo, mas que a gente se una as pessoas por afinidade e não por necessidade. Interessado, porém, na própria melhoria, solicitou lhe acompanhar no cotidiano. Quando se descontrolava, caindo nas amargas consequências do verme impensado, o orientador observava com humildade. Poderoso Senhor, tenha paciência e continue trabalhando no aprimoramento das próprias manifestações.
A expressão serena e sábia revela grandeza interior, que reclama tempo para ser devidamente consolidada. Quem alcança a ciência de falar pode conviver com os anjos, porque a palavra é, sem dúvida, a continuação de nós mesmos. O monarca não se conformava e, em desespero passivo, confiava-se em rigoroso silêncio que prejudicava consideravelmente os negócios do reino. Aí ele acabava aquilo que ele era tão bom em fazer, acabava atrapalhando na busca pela perfeição. De semelhante posição vinha roubá-lo o filósofo, advertindo, respeitoso. Amado soberano, a extrema quietude pode traduzir traição aos vossos deveres. A pretexto de nos reformarmos espiritualmente, não será lícito desprezar os nossos compromissos com o progresso comum. Fale sempre e não desdenhe agir. O verbo é a projeção do pensamento do Criador. Então, assim, aí a gente querendo se melhorar, a gente vai lá e se isola das pessoas, entra num estado de meditação. Isso é por egoísmo, porque a gente está aqui para compartilhar, para contribuir. E aí esse estado contemplativo não ajuda ninguém. A gente tem e deve ter momentos de olhar para dentro de si, de se recolher, mas não é viver uma vida contemplativa. Viver é verbo, é ação. A gente transforma à medida que a gente age. Se a gente cruzar as mãos e não fazer o que está ao nosso alcance, às vezes não precisa ser algo grandioso que impacte muita gente, pode ser na nossa família, uma palavra amiga, um abraço. Ver uma coisa que precisa de alguma ação ali, fazer a gente, a omissão é estagnação moral. E se a gente se omitir buscando melhorar internamente, se omitir daquilo que é nossa responsabilidade fazer, não, ninguém sai ganhando, não tem mérito nenhum. O rei voltava a conversar, beneficiando o extenso domínio que lhe cabia dirigir. Mas lá chegava outro momento em que se perdia na indignação excessiva, humilhando e ferindo ministros e vassalos, a quem desejaria ajudar sinceramente. Então, ele queria muito ajudar, mas a natureza dele fazia que, ao invés de se aproximar das pessoas que ele queria ajudar, ele afastava elas. E as pessoas, quando cada um leva tudo para o lado pessoal, acabavam se sentindo ofendidas, talvez até com razão, mas não se colocavam no lugar do rei e ver que aquilo ali causava tanto sofrimento, que no final das contas ele queria, assim como todo mundo, ser amado e aceitado como é. Lamentando-se aflito, vinha o filósofo conselheiral, afirmando prestigioso: grande soberano, tenha paciência consigo mesmo. O reajustamento da alma não é obra para um dia. Prossiga, esforçando-se. Toda realização pede o concurso abençoado das horas. O rio deixaria de existir sem a congregação das gotas. Guarde calma, muita calma e não desanime. E esse processo de reajuste não é de um dia para o outro, não é de uma década para outra. Requer vidas, requer existências, requer várias e várias reencarnações. Então, a gente tem que ter paciência conosco, né? E às vezes a gente já conhece o caminho, mas isso não significa que a gente vai chegar à perfeição. Somos imperfeitos, somos humanos, somos falhos, isso é tão bonito. Então, que a gente aceite a imperfeição em nós e nos outros e reconheça o esforço que as pessoas fazem para melhorar, ao invés de focar em todas as atitudes que as pessoas ainda não dão conta de fazer. Porque todo mundo aqui na Terra está querendo se esforçar e se melhorar, e às vezes não dá conta. E se tem uma coisa que joga as pessoas para baixo e faz elas regredirem, é a crítica mal conduzida, é aquela crítica só pela crítica que fere, que ofende, que machuca, que mostra para a pessoa o tanto que ela ainda não é capaz de fazer. E eu digo mais, na maior parte das vezes, essas pessoas que se unem para falar mal dos outros, que se unem para criticar, são pessoas que, para se sentirem superiores, precisam diminuir as outras pessoas. Porque quem vê os outros como iguais não critica, aceita, ama. Amai-vos uns aos outros. Reconhecerei meus discípulos por muitos se amarem, não por muitos se criticarem. Jesus foi tão contundente quanto a isso. Assim, aceite as diferenças, aceite os diferentes. Amem-se acima de tudo. Então, a gente está tão distante disso, né? A gente olha aí tanta crítica, tantas regras, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que vestir assim, tem que vestir assado, tem que gostar disso, não pode gostar daquilo, não pode fazer isso, como se as pessoas tivessem a obrigação de ser perfeitas. E aqui está todo mundo na caminhada, procurando ser melhor.
naquilo que dá conta. Muitas coisas o meu irmão dá conta de fazer e eu não dou. E algumas coisas eu dou conta de fazer e o meu irmão não dá. E está tudo certo. É por isso que a gente precisa muito uns dos outros, para que os nossos pontos fortes fortaleçam os pontos fracos do nosso irmão e vice-versa. E juntos a gente consegue criar um estado de harmonia onde o bem prospera. O monarca, no entanto, desacoroçoado depois de regular experimentação com o filósofo, exonerou-o das funções que ocupava e expediu 2 emissários às suas províncias extensas para que trouxessem ao palácio algum homem incapaz de se irritar. Pretendia entrar em contato com o espírito mais equilibrado de suas terras, a fim de melhor orientar-se no alto burilamento. Os mensageiros iniciaram as investigações, mas assim impacientavam-se desiludidos. O homem que observava um ponderado na via pública era colérico no lar. Quem se revelava gentil em casa costumava irar-se na rua. Alguns se mostravam distintos e agradáveis junto da família consanguínea, todavia eram azedos no trato social. Diversos exibiam formosa máscara de serenidade com os estranhos. No entanto, dirigiam-se aos domésticos com deplorável aspereza. Depois de 30 dias de porfiada pesquisa, descobriram os jubilosos o homem que nunca se exasperava. Seguiram-no cuidadosamente em toda a parte. Nunca falava alto e mantinha silêncio comovedor, no domicílio de que era próprio e fora dele. Durante 4 semanas foi examinado sob atenção vigilante, não perdendo um tio na conduta irrepreensível. Trabalhava, movimentava-se, alimentava-se, atendia aos menores deveres imperturbavelmente. Apressaram-se os mensageiros em levar a boa nova ao monarca, e o rei, satisfeito, convocou assessores e áulicos de sua casa para receber a personagem admirável com a dignidade que lhe era devida. Enfim, achamos um ser perfeito. O vassalo venturoso foi trazido à real presença. Entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperando encontrar um anjo no corpo de carne, verificou sob indefinível assombro que o homem capaz de irritar-se era mudo. Sob o respeito manifesto de todos, o rei sorriu desapontado e mandou buscar novamente o filósofo, resignando-se a ter paciência consigo mesmo, a fim de aprender a conquistar-se pouco a pouco. Olha que mensagem mais impactante, né? A gente exige de nós a perfeição, principalmente quando a gente começa a caminhar e a gente não tem paciência conosco e assim, queremos sempre mais, mais, mais. A gente quer dar conta de tudo, mas a gente tem que se respeitar. Eu acho que principalmente quando a gente entra nesse caminho do estudo espiritual, a gente começa a ver tantas coisas que a gente deixa a desejar e começa a se achar menos do que realmente é, começa a se questionar, achar que realmente é lícito a gente estar aqui nesse lugar, falando para os outros se a gente não dá conta de fazer tantas coisas, mas Deus sabe quem nós somos. Deus sabe do que a gente é capaz, Deus sabe todo o bem que a gente faz e tudo aquilo que a gente ainda não dá conta de fazer. Ele conhece as nossas intenções e também os nossos esforços. Então não é para a gente se criticar pelo que a gente ainda não dá conta de fazer, mas para que a gente olhe com generosidade para tudo aquilo que a gente já faz, tudo aquilo que a gente é capaz de fazer, tudo aquilo que já nos é confiado e seguir em frente, procurando dar o nosso melhor a cada dia, mas também tendo a paciência e compaixão conosco, porque não adianta só perdoar o próximo, é necessário perdoar nós mesmos. Não adianta só amar ao próximo, é necessário amar a nós mesmos. E somente uma pessoa boa e generosa consigo será capaz de ser boa e generosa com os outros, porque a maneira como nós nos tratamos será a maneira como a gente vai tratar os outros. Então, a gente tem que sim se elevar moralmente, reformar moralmente, buscar ser cada dia melhor, tudo que está ao nosso alcance, mas que a gente também entenda que amar é também nos aceitar com todos os defeitos e todas as imperfeições de ser quem é, porque todo mundo sabe das alegrias e das tristezas de ser quem é. E assim, e apesar de não darmos conta de sermos perfeitos, que a gente se ame muito e que a gente lembre que o ser perfeito, o único ser perfeito que pisou aqui na face da terra foi Jesus. E por isso ele foi quem foi. Por isso ele dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E vários dos santos que são a gente reza para eles, a gente pede para eles, que são nossas referências,
Foram pessoas que erraram muito, mataram, roubaram, pecaram. São Francisco, antes de ser São Francisco, era Giovanni. Giovanni foi para duas guerras, matou. Ó, imagina, atentou contra a vida do próximo, e isso não impediu que ele fosse quem fosse na mesma vida. Deus está sempre aberto a nos perdoar. Deus está sempre desejando que a gente dê o próximo passo. Paulo de Tarso, maior embaixador do cristianismo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. E enquanto Saulo, ele matava, torturava e perseguia os cristãos. Até que Jesus apareceu para ele e falou e mostrou para ele o bem que havia nele. Então, que a gente não se apegue aos nossos defeitos, a gente não dê tanta atenção àquilo que a gente ainda não dá conta de fazer, que tire de nós o foco daquilo que a gente necessita fazer e que a gente siga adiante, sempre procurando melhorar cada vez mais um pouquinho e que a gente seja indulgente conosco e com os outros, porque aqui na Terra, perfeito não há. Estamos todos aqui na Terra. Isso já diz muito sobre a gente. Então é isso, espero que vocês gostem. Esse é um pouquinho, assim, esse texto é um acalento para a alma, para que a gente se ame do jeito que a gente é. E eu acho que Deus quer isso da gente, porque Deus é muito bom. E nós, na nossa humanidade, que projetamos todas as loucuras e todas as nossas imperfeições em Deus. Deus vai te castigar, Deus é isso, Deus vai fazer isso com você. Não, Deus é muito bom. Aquilo que a gente passa e experimenta de ruim é a vida, reajustando os desequilíbrios que nós mesmos causamos, mas Deus é puro amor, é pura bondade, é algo incompreensível ainda para a gente. Então é isso. Espero que vocês gostem. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Compartilhe para os seus amigos que precisam ouvir isso. Compartilhe também para os seus inimigos, para mostrar para eles que vocês estão abertos e para que eles também procurem ser melhores. Compartilhem. Vamos compartilhar esse conteúdo que edifica, que eleva, que acrescenta, que nos transforma em pessoas melhores, que nos torna pessoas mais pacíficas, mais mansas, mais humildes, para que a gente possa herdar a terra, para que a gente possa construir uma cultura de paz juntos aqui na terra, porque não vai ter o brilho de uma estrela sozinha que vai ser maior do que o brilho de todas as estrelas juntas. Se uma pessoa só já fosse suficiente para salvar o planeta, o mundo não teria sido completamente diferente com a vinda de Jesus. E não foi isso que aconteceu. Então é necessário que a gente reconheça a parte que nos cabe, nos transforme e nos ajude, cada um dando o que tem de melhor e procurando trabalhar internamente aquilo que precisa ser trabalhado com compreensão, com compaixão e aceitando o nosso tempo, porque mudar não é fácil. Mas não podemos continuar parados, mas que a gente saiba ser generoso com a gente, tanto quanto o mundo nos cobra que a gente seja generoso com o próximo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até mais.